Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso treinamento de Word. Na aula passada nós aprendemos a trabalhar com formatação de texto utilizando as fontes. E na aula de hoje nós iremos aprender a formatar texto em colunas, como também aplicar a hifinização, ok? Vamos lá? Vamos abrir aí o Word. Vamos abrir a nossa aula 1. Eu completei o texto aqui do nosso documento para que a gente possa dar prosseguimento à nossa aula. E antes de iniciarmos a trabalhar com coluna e com hifinização, vamos formatar esse restante desse texto conforme as nossas aulas anteriores, né? Conforme a formatação desse primeiro parágrafo aqui. Você vai selecionar aí o título do documento, vai clicar aqui no pincel, né? E vamos aplicar a mesma formatação aqui. E logo depois pressionar a tecla Shift F3 para o texto ficar todo maiúsculo. E assim nós vamos fazendo para os próximos títulos. Vamos lá aqui, ó, Shift F3, vamos lá de novo no pincel, selecionar o outro, Shift F3. Então a gente já formatou o título, agora nós vamos formatar os parágrafos. Vamos selecionar aqui só um mesmo, só um parágrafo. Vamos clicar aqui em pincel de formatação e vamos aplicar o restante do texto, dos outros parágrafos. Ó. Então ele já vai pegando a mesma formatação dos outros. Pincel novamente. Vamos selecionar aqui, ó, clicar com o mouse e arrastar até embaixo e assim sucessivamente. Pronto, então nós já formatamos todo o texto conforme as nossas aulas anteriores, né? Formatação dos parágrafos e alinhamentos. Agora nós vamos selecionar esse texto aqui para transformar ele em coluna. É muito simples, você vai selecionar o texto aqui todo ele, os dois parágrafos, vai vir aqui na guia Layout. Na guia Layout você tem aqui o botão em configurar página, botão de colunas. Você vai clicar nele aqui e aqui você pode ver as formas de formatação em colunas existentes. Nós temos 2 colunas, 3 colunas, à esquerda e à direita e aqui mais colunas. Vamos colocar a princípio aí 2 colunas. Ó. Então ele logicamente vai pegar o texto que eu selecionei e formatar para 2 colunas. E assim as outras opções, 3 colunas. Se eu quiser aqui, ó, coluna à esquerda, ele diminui aqui a coluna da esquerda e aumenta a coluna da direita. E o da direita faz o inverso. Aumenta a coluna aqui, o espaço da coluna da direita e diminui a da esquerda. Mas eu vou deixar aqui, a princípio, 2 colunas. Vamos lá agora, também aqui mais colunas. Aqui você vai ver pré-definidas, as colunas são as mesmas que você acabou de ver aqui. Agora há pouco, né? Tem 3 colunas, à esquerda, à direita. Aqui, se eu quiser definir manualmente o número de colunas para o meu texto, eu posso botar 3, eu posso botar 4. E você vai vendo aqui na visualização, do lado direito, como é que o texto vai ficando mais ou menos. Eu vou deixar aqui em 2. Aqui eu tenho largura e espaçamento. Então é a largura da coluna e o espaçamento entre uma e outra. Se eu aumentar aqui, ó, a largura das colunas, automaticamente ele vai diminuir o tamanho do espaçamento. Se eu diminuir, vai diminuindo aqui a coluna e vai aumentando o espaçamento. Então elas funcionam dando um reflexo na outra, né? Então, mesma coisa, se eu aumentar o espaçamento, diminui a largura da coluna. Se eu diminuir o espaçamento, aumenta a largura da coluna. E aqui, ó, se eu marcar, tem habilitado aqui, ó, colunas de mesma largura. Se eu desabilitar, eu posso pegar, por exemplo, a segunda coluna e diminuir só a segunda. Ó. Você vai vendo aqui na visualização que ele vai diminuindo. Ó. E a outra eu posso aumentar aqui. Ó. Então você vai fazendo os ajustes aí conforme a sua preferência. Eu vou marcar aqui de novo, coluna da mesma largura e vou deixar em 7 aqui a largura da coluna. Aqui aplicar no texto selecionado. Eu posso botar nas seções ou no documento inteiro, vou deixar aqui só no texto selecionado, só o que nós queremos ver, e vou dar um OK. Ó. Pronto, meu texto vai estar formatado em 2 colunas, e se eu quiser também, eu posso colocar uma linha aqui para dividir essa coluna. Basta que eu vá lá novamente em colunas, mais colunas, e clique e marque essa opção aqui, ó, linha entre colunas. Eu vou habilitar e vou dar um OK. Então, coluna é bem simples, bem tranquilo. Você nota que quando eu peguei o parágrafo em 2 centímetros da margem aqui, ele colocou para as colunas também, ok? Mas se eu quiser diminuir ou zerar essa margem aqui, basta que eu vá lá na régua, pegue lá o recuo de primeira linha e venha afastando. Eu posso colocar em 1 centímetro, se eu não quiser eu posso colocar ele
em 0 da margem. Então minha coluna fica bem formatadinha aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para você hoje é sobre infinização. Coluna bem tranquila, você seleciona o texto, escolhe aqui o que você quiser, ou seleciona mais colunas para você fazer os ajustes manualmente aqui na caixa de colunas. Então é bem tranquilo isso aí, tudo bem? E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a infinização. Infinização, eu vou pegar aqui para você ver na prática como é que funciona. Aqui eu tenho a palavra tipográfica. Eu vou botar aqui tipograficamente. O que acontece? Quando o texto não dá na coluna, na margem, no alinhamento, o que ele faz? O Word, ele joga o texto automaticamente para o outro lado. Então, quando ele faz isso, o que acontece? Entre uma coluna e outra, aumenta o espaço. Por quê? Porque o texto está justificado e para ele colocar uma letra embaixo de letra aqui na direita, ele precisa esticar mais o texto. E com isso, esse espaço muito grande aparece entre as palavras. Isso aí nós damos o nome de rios dentro do texto. Então, como é que eu faço para resolver isso? Quando o texto terminar aqui e não colocar o espaço grande, os rios entre as palavras. Você continua aqui na guia Layout e vem aqui, ó, infinização, e marca infinização automático. O que acontece? O texto, quando ele não cabe na margem, ele infiniza e coloca o restante para outra linha, como você está notando aí, ó, como você está verificando. E o texto aí fica na formatação ideal para o seu documento. Então, todo o texto, quando você infiniza, ele faz isso. Não deu na margem, ele coloca um tracinho e continua o restante na próxima linha, ok? Então a aula de hoje é bem tranquilo, dividir o texto em colunas e infernizar, era o que eu queria mostrar para vocês hoje. Um forte abraço para você, muito obrigado, até a próxima aula e fiquem com Deus.